pessoal, o vídeo de hoje entra com um pouquinho de atraso em função do Jogo do Brasil. A família veio aqui para casa e em função disso eu acabei atrasando um pouco a postagem do vídeo. Bom, a questão de hoje, a do dia 10, é uma questão elaborada pela banca Fundação Getúlio Vargas de 2012. Eu já comentei essa questão antes, num curso que eu ministrei de Psicologia Educacional junto ao concurso PSI lá em 2014. Então, esse vídeo está no YouTube, eu selecionei um trecho que diz respeito a essa questão e trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, ok? Então, vamos ao comentário. Prova de analista na área de psicologia, tá? Caiu no MPE, Mato Grosso do Sul, a banca organizadora FGV também, prova de 2012. Um estudo clássico mostrou que filhotes de macacos rezos, colocados em situações de estresse, dirigiam-se para mães cobertas com tecido macio, em vez de buscarem mães de arame, capazes de alimentá-los por meio de dispositivos conectados às mamadeiras. Tais estudos tiveram importante influência na psicologia do desenvolvimento, abrindo novas discussões sobre a formação precoce dos vínculos. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: os estudos sobre a mãe de arame versus a mãe de pano foram realizados por Harlow. Segunda afirmativa: os estudos sobre a mãe de arame influenciaram a teoria de apego de Bowlby. E terceiro, a teoria de apego de Bowlby considera que a tendência para construir vínculos de apego é inata. Da mesma forma, a questão pede para a gente assinalar a opção correta. Deu já para perceber que a banca FGV ela tem por hábito colocar questões e afirmativas e que a gente tem que dizer se está certa ou errada, ok? Essa é uma dica em relação a essa banca. Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa entender que estudo foi esse. Então, a gente caminha um pouquinho. E aí, eu coloquei uma imagem para vocês, para a gente entender um pouquinho como é que foi esse estudo. Foi um estudo realizado por Harry Harlow, que é psicólogo norte-americano, estudo realizado entre 1963 a 1968. Então, a gente tem aí mais ou menos uns 5 anos de estudo. E as experiências que ele promoveu com esse estudo foram sobre a privação maternal e social dos macacos rezos, que demonstraram a importância dos cuidados, do conforto e do amor nas primeiras etapas do desenvolvimento. Faz a gente lembrar um pouquinho de Spitz, né? Mais para frente talvez a gente possa falar a respeito disso. Bom, a experiência consistia, resumidamente, né, em alguns macacos foram alimentados com mamadeiras ligado à mãe de arame. Então, era uma estrutura de arame e esses macacos eram alimentados através dessa estrutura. Né? E também outros foram amamentados por bonecos de tecido, quentes e aconchegantes. Né? Quando podiam escolher entre ficar com um dos dois tipos de mães, os macacos preferiram ficar mais tempos agarrados à mãe substituta de tecido. Tá? Então, essa experiência, ela acabou dando alguns indícios de que a questão do apego afetivo, ela é importante, haja vista que os macacos preferiram essas mães que eram de toalha, enfim, de tecido, e que era mais aconchegante. Tá? Esse é um ponto. Aí, falando um pouquinho da teoria do apego e desvinculação de Bowlby, essa teoria considera que a tendência para construir vínculos de apego é inata, ou seja, nós já nascemos com essa tendência. Para ele, o bebê precisa desenvolver um relacionamento com pelo menos um cuidador primário para que se desenvolva social e emocionalmente. Tá? Só um parêntese, Bowlby, se a gente for estudar um pouquinho da biografia dele, ele teve uma experiência de que ele era cuidado por uma babá, tá? Até os 4 anos, e essa babá aos 4 anos ela se foi, e isso foi muito difícil para ele. A mãe tinha algum contato com ele, mas todo o vínculo afetivo principal em relação a tempo, né, mais quantidade de tempo e qualidade, era com essa babá. Então, a gente já entende um pouquinho que na história pessoal desse teórico, essa questão do vínculo afetivo, desse vínculo inicial nos primeiros meses e anos de vida, é importante. Então, vamos lá. E a gente volta um pouquinho para esse momento aqui das pesquisas, né, dos estudos do Harlow e também da teoria de apego. O Bowlby, ele estava interessado em
em estudos que pudessem comprovar a sua teoria. E aí ele utilizou, sim, dos estudos que foram feitos pelo Harlow para estar embasando a sua teoria da questão dos vínculos primários, tá? Então, se a gente voltar lá na questão, a gente vai poder já começar a resolver isso. Então, vamos lá. Lendo com atenção o que é pedido. Um estudo clássico mostrou que filhotes de macacos rezos, colocados em situação de estresse, dirigiam-se para mães cobertas com tecido macio, em vez de buscar mães de arame. Então, a gente já sabe que essas mães cobertas de tecido macio estavam de experiência, e as mães de arame eram aquela estrutura de arame que alimentava esses bebês, né? Tais estudos tiveram importante influência na psicologia do desenvolvimento, abrindo novas discussões sobre a formação precoce dos vínculos. Então, a gente está falando dessa formação precoce dos vínculos. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. A afirmativa primeira: os estudos sobre mãe de arame versus mãe de pano foram realizados por Harlow. Ok, a gente viu lá que foi o Harry Harlow. Ok. Os estudos sobre a mãe de arame influenciaram a teoria de apego de Bowlby. Sim, esses estudos aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo do desenvolvimento da sua teoria e, de certa forma, influenciaram, sim, a teoria de Bowlby. Ok. A teoria de apego de Bowlby considera que a tendência para construir vínculos de apego é inata. Sim, na teoria de Bowlby ele acredita que essa tendência de construir vínculo, ela é inata, sim. E aí alguns estudos paralelos, aí é só entre parênteses entre a gente aqui, alguns estudos paralelos fizeram outras experiências com outros animais, né? Em relação aos patinhos, que a mamãe pata vai caminhando e os patinhos vão atrás. Então, existem outros estudos também que podem estar ajudando ou cooperando com essa teoria de que essa questão do vínculo, a tendência de construir vínculos afetivos é inata. Ok? Então, a gente tem aqui também que essa opção está correta. Assinale. Então, a gente viu que são as três. Se somente a afirmativa 1 estiver correta, não é somente a 1, somente a afirmativa 2, somente a 3, somente as afirmativas 2 e 3, e se todas as afirmativas estão corretas. Então, opção correta, letra E, todas as afirmativas estão corretas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se isso aconteceu, curta o vídeo, comente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você fica sabendo em primeiríssima mão assim que eu postar um vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com seus colegas psicólogos. E a gente vai estar aqui de novo amanhã, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.